agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Glória a Deus. Aplaude o nome desse Deus é poderoso. Deus abençoe, irmãos. Pode se sentar. Amém. Fique à vontade. Louvor e adoração. Muitas das vezes a gente, se acostuma com o fato de estar na casa do Senhor, mas o estar na casa do Senhor não deve ser um costume, não deve ser uma rotina, irmãos. Porque a palavra do Senhor nos ensina que Jesus vai voltar. Muitas das vezes a gente espera a volta de Jesus, mas a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar para a gente. A nossa vida, muitas das vezes, é um sopro. E a gente está tão atarefado, tão preocupado com as coisas do mundo, e a gente se esquece do que realmente tem valor. Que o Senhor venha nos renovar, venha nos trazer alegria de estarmos na casa dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir os irmãos que me ajudassem no louvor. Amém? Em todo tempo sejam teus vestidos alvos como a neve, assim diz o Senhor Jeová, que nunca falte sobre tua cabeça olhos de alegria para te renovar. Varão de guerra está neste lugar, varão de guerra acabou de chegar, com vestes nas mãos para te tocar e azeite da glória para renovar. A tua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairá, azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. A tua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairá, azeite puro para renovar, com veste de guerra ele é Jeová. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha.
oportunidade em palmas que o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar agora. Salvador Jesus Cristo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Amém. Quem vai ofertar nessa noite, levante nas suas mãos sua oferta, seus dízimos. Quero orar pela sua vida. Se você não tem uma oferta, não tem um dízimo, mas tenha fé de orar comigo, eu quero orar com você também, declarando as mais ricas bênçãos de provisão, de providência sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você colocar as suas mãos, amém? Você que ainda não é um dizimista na obra do Senhor, passe a ser, honra ao Senhor com as primícias dos seus bens, porque você vai estar atraindo as bênçãos, as promessas do Senhor sobre tudo que você colocar a sua mão. Você vai estar repreendendo da sua vida o mal, através da sua oferta, o seu dízimo. A palavra de Deus diz que o devorador, o destruidor, o cortador, os espíritos malignos, a miséria, a doença, Deus trata disso tudo para nós e nos dá o livramento. Amém, igreja? Levante a sua mão então. Se você não tem uma oferta também, eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada ofertante, cada dizimista da sua obra, essa pessoa, Senhor, que nesta noite vai estar investindo no teu reino. Eu declaro as mais ricas bênçãos sobre ela, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, seus sonhos, seus projetos, seus negócios, sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Traga a tua oferta, teus dízimos. Glória a Deus. Com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará.
Irmãos, vamos ver a palavra do Senhor. Se encontra em Marcos, capítulo de número 1, versículo 29. Aleluia. Procure a palavra do Senhor, permanecendo com seu coração aberto, dando atenção a tudo aquilo que o Espírito Santo já está ministrando sobre a nossa vida. Tenho certeza de que Deus já preparou uma mensagem especial para os nossos corações. A palavra que sai daqui, irmãos, ela sai por uma voz, por um texto, por uma pregação, mas em cada coração ela chega da forma que Deus quer que ela chegue. Agora nós precisamos estar com o nosso coração preparado para receber. Porque o que Deus fala na igreja, eu vou dizer aqui, o que Deus fala aqui, não é aquilo que a gente gostaria de ouvir, é aquilo que a gente precisa escutar. Não é? Quando a gente está aqui ou a gente vem para o culto, a gente não pede a Deus, Senhor, fala conosco, Senhor, fala comigo, Senhor, me cura, Senhor, trata a minha vida, cura a minha família, me liberta, me transforma. Então, a palavra de Deus, ela vem como remédio de Deus para nós. E às vezes o remédio não é doce, o remédio é aquele que arde a boca, aquele que amarga, não é? Às vezes precisa colocar lá na chaga aquele medicamento que vai doer no momento, porém ele vai trazer a cura, vai desinfeccionar, vai trazer a cicatrização para depois você montar a sua bênção. Então, amada igreja, vamos ver a palavra, vamos, Marcos 1, versículo 29. Glória, glória, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor da glória. Diz assim, irmãos: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Oh, meu Pai, nós te agradecemos pela tua presença tão real, Senhor, neste lugar. Pelo que o Senhor já falou aqui, meu Deus, pelas orações iniciais, pela palavra que já foi proclamada, pelos louvores, Senhor, que entoados foram ao teu nome, Senhor, e que também trouxeram mensagem para nós. Agora estamos diante desse texto e pedimos ao Senhor Espírito Santo a revelação. Senhor, cala toda a boca de demônio que fala na mente para distrair pessoas com pensamentos que não fazem parte desse culto. Senhor, quebra toda a seta voadora que ataca até mesmo o corpo, causando incômodo para que essa pessoa não entenda a pregação. Senhor, destrói todo o mal que ataca de fora para dentro, cerca o ambiente desta igreja, que nada absolutamente venha roubar do teu povo a palavra que vai ser semeada, Senhor, para que esses corações saiam daqui com a semente plantada e para que depois desse culto eles vivam a bênção que o Senhor está ministrando sobre nós. Assim seja. Amém? Pode sentar, igreja, aplaude e glorifica ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor da glória, ao Deus fiel e verdadeiro. Meus irmãos, o que nós vamos falar aqui nessa noite não começa no versículo que nós lemos, começa antes. Começa nos versículos anteriores, especificamente a partir do versículo 21. Jesus está dentro de uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Ou o que é uma sinagoga? Sinagoga é o lugar que os judeus se reuniam para poder falar da palavra de Deus, fazer orações, prestar ali o seu momento devocional ao Senhor. A sinagoga era um lugar então de aprender da palavra de Deus.
E aqui Jesus está dentro de uma sinagoga. E a Bíblia diz que foi dada a Jesus uma oportunidade. Veja só, versículo de número 21. Logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, do seu ensino, porque ensinava-os com autoridade. Então Jesus vai fazer a diferença naquele local, porque as pessoas que ensinavam ali eram doutores da lei, escribas, gente muito sábia na letra, mas que não tinha o espírito da vida. Porém Jesus vai ensinar com sabedoria, mas não a sabedoria só da letra, ele vai ensinar com a sabedoria espiritual. E isso impactava as pessoas, porque Jesus não ensinava só porque ele havia aprendido. Jesus ensinava com certeza, com autoridade. As pessoas ficavam admiradas com a sua palavra. E vai acontecer que, em um desses dias que ele ensinava, estava na sinagoga, versículo 23, um homem com espírito imundo. E esse homem que estava endemoniado, espírito imundo aqui é demônio. Este homem, ao ouvir Jesus ensinando com autoridade, o demônio não resiste. E o demônio vai se manifestar e vai dizer: eu bem sei quem és. Tu és o Santo de Deus. Que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos. E Jesus vai repreender aquele demônio e vai dizer: cala-te e sai desse homem. Versículo 26, o espírito imundo sai, convulsionando o homem, gritando, e todos vão ficar admirados, porque a autoridade da palavra se manifesta através da autoridade do poder. A autoridade que Jesus falava agora se manifesta, libertando este homem. E as pessoas ali não estavam acostumadas com isso. Estavam acostumadas com sermões muito profundos, mas sem nenhum poder. Jesus chega com profundidade, sabedoria, autoridade e poder. E está todo mundo falando em Cafarnaum do que aconteceu naquele dia. Jesus pregou, Jesus ensinou, o demônio não resistiu, manifestou. Jesus com autoridade também manda o demônio embora. E vai ficar tudo bem. E esse momento é guardado no coração daquele povo. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então a notícia se espalha. Tem um homem que, quando ele entra na sinagoga, a palavra dele é diferente. E se tiver demônio, o demônio não resiste, o demônio vai embora e as pessoas ficam libertas e abençoadas. A notícia corre. E o que vai acontecer é que depois desse dia, depois desse momento, desse dia, Jesus vai sair da sinagoga. E logo saindo da sinagoga, aí entra onde lemos. Ele vai à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Simão e André eram irmãos. Então ele vai à casa de Simão, junto com os outros amigos que eram João e Tiago. Quando eles entram naquela casa, eles vão encontrar um clima de tristeza, de apreensão, de preocupação, porque a sogra do Pedro, do Simão, estava enferma. Ela estava acamada. A Bíblia diz que ela estava com muita febre. Não fala qual era o porquê da febre, mas aquela febre derrubou aquela mulher, fez com que ela ficasse abatida a tal ponto de precisar ficar deitada. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ali com Tiago, com João, com Pedro e com André, logo vão falar sobre a senhora. Quer dizer que quando haviam saído, no caso Simão e André, a senhora não estava de cama. Porque agora eles estão voltando e Simão e André não sabiam, porque as pessoas que estavam na casa é que vão dizer para eles. Então, Jesus vai chegar onde está aquela mulher. E olha o que a Bíblia diz. Ele vai tomá-la pela mão, versículo 31. Vai levantá-la e imediatamente a febre a deixou. E ela passa a servi-los. Que maravilha! Mas a maravilha não para por aqui. Essa bênção vai alcançar todo o redor daquela casa. Versículo 32. Tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol,
Trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade de Cafarnaum se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios e fez uma obra extraordinária naquele local. Igreja, o que começou na sinagoga foi para a casa da sogra de Pedro e alcançou toda a cidade de Cafarnaum a partir dali. E aqui nós vamos começar a aprender algo muito extraordinário. Todos estamos aqui e temos uma vida fora deste ambiente. Você tem a sua casa, a sua família, todos temos trabalhos lá fora, lugares onde nós temos que estar, passar, conviver com outras pessoas. Quem dera se a nossa vida fosse só culto, se fosse só estar aqui dentro da igreja, mas não é. Todos temos um depois. E o que se observa é que muitas pessoas, enquanto elas estão no ambiente de culto, de palavra, de adoração, de louvor, elas estão bem, estão felizes, tranquilas, esperançosas, até se sentem curadas de alguma enfermidade que tinham antes de chegar a esse lugar. Mas a partir do momento que o culto termina, que a pessoa volta para a sua vida comum, parece que todas as bênçãos, tudo aquilo que aconteceu no culto, parece que ficou ali quando o pastor disse amém. Porém, isso não pode ser o normal na nossa vida. Porque o que acontece no culto deveria continuar acontecendo depois do culto. No nosso dia a dia. O culto não pode se limitar a 1h30, no caso nosso aqui, dos nossos cultos à noite. O culto não pode se encerrar quando se diz amém. As bênçãos do culto precisam continuar. E é o que nós vemos aqui. Jesus fez coisas tremendas ali no culto da sinagoga. Mas as bênçãos não param na sinagoga. Elas vão ir com eles depois. E vão entrar na casa. E vão fazer a bênção acontecer dentro da casa. E aqui está o segredo que eu quero te passar nessa noite. Você quer que tudo que Deus faz aqui neste ambiente seja replicado lá na tua casa, no seu trabalho? Quem quer? Quem quer viver essa mesma paz todo dia, essa alegria, essa presença, essa vitória? Então, aqui está o segredo. E o segredo é simples. Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga depois daquele culto tremendo, mas eles não deixaram Jesus lá. Eles levaram Jesus com eles. E este é o segredo. O que a gente vive aqui, temos que levar o motivo das nossas bênçãos daqui. E o motivo é porque Jesus está neste lugar. Você não é abençoado aqui por causa do pastor, por causa dos irmãos, por causa da placa da igreja, por causa das paredes, por causa da música. Não, tudo isso é usado para conduzir você aos pés daquele que te abençoa neste lugar. Você é curado aqui, se sente bem, feliz, se sente renovado, tranquilo. Você tem portas abertas neste lugar. Você quer morar aqui dentro por causa da presença de Jesus. Se Jesus não estivesse aqui, meu irmão, eu seria o primeiro a nem passar por essa porta. Então qual é o segredo para a gente viver isso tudo na nossa casa? É levar Jesus com a gente. Então por que é que a gente não vive isso depois do culto? É porque muitas vezes a gente deixa a presença de Jesus limitada a essa 1h30. Aí vem a pergunta, então tá, pastor, como que eu levo Jesus para casa? Você leva Jesus para sua casa, e por onde quer que você for, quando você leva contigo o mesmo ambiente de adoração que você vive aqui. Como é que a gente leva Jesus para casa? Quando dentro da minha casa eu também moro, eu também louvo, eu adoro a Deus dentro de casa. Eu abro a minha Bíblia e leio.
eu glorifico o nome do Senhor. É assim que a presença de Jesus vai estar conosco no nosso dia a dia. Porque não resolve se orar só dentro da igreja. Se esperar para orar só no próximo culto. Se ler a Bíblia só no ambiente de culto. Se cantar só aqui. Se adorar só aqui. A bênção vai ficar limitada aqui. Então, leve o mesmo ambiente para sua casa. Tenha o hábito de orar dentro de casa. De ler a Bíblia, de glorificar a Deus. Quem aqui dentro da igreja está escutando música mundana aqui? Ninguém. Quem está assistindo filme mundo aqui dentro da igreja? Aqui agora? Ninguém. Quem está xingando nome feio aqui? Ninguém. Quem está bebendo bebidas alcoólicas aqui dentro da igreja agora? Ninguém. Por quê? Porque nós temos o respeito e a reverência pela presença de Jesus neste lugar. Você quer a mesma presença na sua casa? Então não coloque lá aquilo que diz respeito à presença de Jesus. Palavrão chama demônio. Filme sujo chama demônio. Bebida alcoólica na sua casa chama demônio. Brigaiada dentro de casa chama demônio. Ofensa dentro de casa chama demônio. Música mundana chama demônio. É por isso que acontece essa guerra, sabe? Eu vou para o culto, estou bem, passa o culto, passa as horas ou até um dia ou dois, eu fico mal de novo, porque o ambiente da minha casa não está propício à presença de Jesus. Mas quando eu faço da minha casa também um lugar de adoração, mesmo ali no dia a dia, trabalhando, limpando, cuidando da família, né? Tem pessoas que têm comércio próprio, tem negócio próprio dentro no ambiente de casa, próximo de casa, mesmo quando eu estou nas minhas atividades, eu posso e preciso estar fazendo desse ambiente um lugar que glorifique o nome do Senhor. Aí você vai viver na sua casa o que eles viveram aqui. E sabe o que aconteceu? Estava tão gostoso lá na sinagoga, tão bom, mas quando eles chegam dentro de casa o clima era diferente, tinha uma guerra. Mas ainda bem que eles levaram Jesus. Glória. De uma guerra de enfermidade, de tristeza, de ansiedade. O que está acontecendo com ela? Por que ela está acamada? Por que essa febre? E é o que acontece conosco muitas vezes, existe um choque. Termina o culto, às vezes você vai ter que enfrentar uma família pesada, uma família que está debaixo de tantas guerras financeiras, conjugais, relacionais, pais e filhos. Tantos problemas talvez estejam lá no seu ambiente que você vai enfrentar depois desse culto. Então leva Jesus contigo, porque se você levar Jesus contigo, o mesmo poder que opera aqui dentro vai estar com você lá na tua casa. E aquele mal que está lá vai ser quebrado, porque você não vai chegar sozinho, você vai chegar com a presença poderosa de Jesus. O que eu estou dizendo aqui, o que Jesus fez na sinagoga, ele fez também dentro daquela casa, porque levaram ele. O que Jesus faz aqui no culto, ele vai fazer também na tua casa, mas tem que levá-lo, tem que adorá-lo, tem que glorificar lá na sua casa. Aleluia, levantar a sua mão, bendizer o Senhor pela sua família. Oh, maridos, estendam as mãos sobre a vida das suas esposas na sua casa e orem por elas. Esposas, façam o mesmo pelos seus maridos. Pais, estendam as mãos sobre os seus filhos e profetiza na vida deles a paz, a alegria, a prosperidade, a boa noite de sono. Em nome de Jesus, façam isso. Sejam canais de Deus dentro da sua casa. Coloca hino de louvor. Chama a família para ler a Bíblia. Chama o povo para ler a palavra de Deus dentro da sua casa. Coloque a Bíblia para eles escutarem. Ah, pastor, chama, não vem. Então coloque a Bíblia alto para eles ouvirem. Glória. Aleluia. Faça na sua casa um lugar de adoração. E aí Jesus, ele entra ali logo. Preste atenção na palavra, olha. Logo que eles chegam, lhe falaram da mulher que estava prostrada. Irmãos,
aquela senhora não foi na sinagoga. Jesus foi lá e eles intercederam junto a Jesus pela causa daquela mulher que não pôde ir. Isso demonstra o amor daquela família, a preocupação deles e a fé que eles tinham, que Jesus podia mudar a situação daquela senhora. Nós temos aqui mais uma missão, que nós precisamos também orar, interceder, estender as mãos para aqueles da nossa casa, do nosso convívio, que não se levantam, porque estão prostrados num pecado, num vício, estão prostrados numa situação da vida, numa incredulidade, numa feitiçaria, numa idolatria. Então eles não se levantam para vir. Mas nós estamos aqui. Nós vamos com Jesus. Então vamos orar por esses que não podem vir. Vamos estender as mãos para eles. Vamos falar diante de Deus sobre a causa desses que não podem vir aqui. Talvez você pense, pastor, eu estou buscando sozinho, minha família não quer nada com Jesus, minha família até critica a minha fé. Faça a sua parte, vai levando Jesus e ore por eles, interceda por eles, porque quando a gente ora, olha o que acontece. Jesus se achegou, Jesus vai até a situação. Você tem alguém na sua casa em situação difícil, problemática? Levante um clamor, porque Jesus vai lá onde está o problema. Talvez nem você quer passar lá perto, mas Jesus vai. Jesus entra na situação de droga, na situação de violência, meus irmãos, na situação de bruxaria. Aleluia! Não tem situação ruim que Jesus não entre, não, ele entra lá. Ele vai se chegar. Toma ela pela mão e a levanta. Jesus é aquele que ergue os caídos da vida, os abatidos, os destruídos. Glória a Deus. O que lançou aquela mulher no leito foi a febre. Talvez o que está destruindo a sua família seja o vício, o pecado, a iniquidade, a violência, a miséria e qualquer outro tipo de situação que está fazendo os seus familiares ficarem prostrados na vida. Mas Jesus vai na situação, Jesus toca e Jesus levanta. Aleluia. Nós precisamos ter essa fé. Quem tem essa fé, que Jesus pode restaurar qualquer pessoa que está fracassada, que está caída, que está destruída. Quem tem essa fé? Aleluia! Jesus pode ressuscitar até morto, meus irmãos. Será que Ele não pode tirar alguém que está numa vida terrível? Claro que pode tirar essa pessoa de lá. Vamos com a nossa fé em prática. Aleluia! Aleluia! Não vamos pensar só em nós, meus irmãos. A senhora de levar Jesus até ela. Aleluia! E o que vai acontecer é que a febre vai embora. Quando Jesus toca, ele levanta, e o que havia derrubado ela na cama, que era a febre vai deixar aquela mulher. Porque é assim, quando Jesus chega, o mal tem que bater em retirada. Antes de Jesus chegar, a febre dominava. A febre deixou ela ali no leito. A febre fez que ela ficasse prostrada. Mas quando Jesus chega, a febre tem que sair. Glória a Deus. Antes de Jesus chegar na vida de alguém, pode ser que a macumba está dominando, a droga está dominando, o pecado, a maldade, os caminhos tortos, enfim, qualquer coisa ruim é que está dominando. Mas na hora que Jesus chegar na situação, na hora que Jesus tocar na pessoa, o mal vai sair. E essa vida vai se levantar, vai se reerguer, aleluia! Oh, glória a Deus! E agora aquela mulher, meus irmãos, que antes estava prostrada, ela vai ficar tão bem, que ela vai passar a servir a Jesus, servir Pedro, Tiago, João, quem estava ali na casa também com ela, um gesto de gratidão e de demonstração, de testemunho também, que ela verdadeiramente ficou curada. Glória a Deus, aleluia. Veja só, acompanha comigo. A bênção começou na sinagoga, veio, entrou na casa pela presença de Jesus, e agora o que vai acontecer? Toda a cidade se ajuntou à porta.
Cidade pequena, todo mundo sabe de tudo, não é? Todo mundo conhece tudo que acontece na casa do outro. Então, o povo sabia que a senhora estava enferma, já tinha o comentário na cidade. Mas agora o povo vai ficar sabendo. Jesus chegou e restaurou, e a senhora que estava prostrada está de pé, está feliz, está saudável, está servindo todo mundo. Todo mundo se achegou àquela porta, porque ouviram que Jesus estava na casa. Ei, meus irmãos, que maravilha! A bênção começa na sinagoga, entra na casa e agora se espalha por toda a cidade. Porque é assim que acontece as bênçãos de Deus. Elas são transbordantes. Oh, glória a Deus! O que era uma luta naquela casa, Jesus transforma numa fonte de milagres para toda a família e também para toda a cidade. Aquilo que é uma luta na sua vida, que é uma luta sua, que é um problema teu, o Senhor vai pôr as mãos sobre isso, vai solucionar, isso vai virar um testemunho, e através da sua luta, que Deus vai dar vitória, Deus vai alcançar outros que estão ao redor também. Aleluia! Quem ouviu falar da sua luta vai ter que ouvir falar do seu milagre. E quando ouvirem falar do milagre na sua vida, vão se achegar à tua porta para querer receber o que Jesus te deu, vai querer receber também na vida deles. Aleluia! Curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Preste atenção, até aqui, até o versículo 34. Dentro dessa história que começa na sinagoga, quantos demônios Jesus expulsou? Um demônio na sinagoga. Até aqui, quantas pessoas Jesus curou? Uma pessoa, a sogra de Pedro. Mas a partir daqui, veja o que o texto diz: curou muitos enfermos. Até aqui Jesus curou qual tipo de enfermidade? Uma febre. Pode ter sido causado por tantas outras situações, mas o problema específico aqui era a febre. Mas a partir de agora Jesus curou muitos enfermos de diversos tipos de enfermidades e expulsou muitos demônios. Quer dizer que a bênção foi multiplicada. A bênção foi multiplicada, não foi só espalhada, ela foi multiplicada. Porque essa é a bênção do Senhor. A bênção de Deus, meus irmãos, é transbordante para aquele que crê. E não só de bênção, como eu preguei ontem, não só abençoados seremos, mas a nossa vida se tornará uma fonte de bênçãos. Porque essa cidade foi curada, foi abençoada. A partir de onde? Fica de pé, por favor. A partir de onde? Preste atenção aqui ao versículo 33, aqui ó. Toda a cidade se ajuntou à porta. A partir daquela porta, daquela casa onde tinha uma senhora enferma, acamada, a partir dali a bênção cresceu, espalhou e alcançou a cidade inteira. Levante a sua mão, só você que quer ser fonte de bênção. A partir da sua porta, da sua casa, da sua vida, a partir desse problema que Deus já está resolvendo hoje, o Senhor vai tocar muitos no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas te abrigarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, tirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com cura de dias e lhe mostrarei minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Quem sentiu a potência aí, irmão? Quem sentiu? Glória a Deus, aleluia. Eu estou vendo aqui, irmão, estou arrepiando todo. Estou sentindo tremer tudo aqui. Meu Deus, é muito forte. É muito forte. Aleluia. Quantos dias vai ser essa campanha? Quem sabe me dizer quantos dias? 7. Não. 3. Não. A fé está grande, hein? Ó, a fé dela é 91. 91. Meu Deus, que mistério. Exatamente. Ela pegou o mistério ali, ó. Serão 16 dias de campanha. Amém, igreja? Amém. Eu nunca fiz uma campanha de 16 dias, mas Deus me deu para fazer com a quantidade de versos do Salmo. Então nós vamos fazer, nós vamos começar semana que vem. Gente, não quebra. Eu já vi muita gente começar a campanha, vem um dia, vem outro. Gente, não quebra. Se você colocar esse voto diante de Deus, esse voto, esse propósito, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. No final dessa campanha, você já vai ter milagre grande para contar, amém? Quem veio comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos fazer o voto da campanha. Pega aqui, por favor, um obreiro, por favor. Glória a Deus. Se faltar, tem mais aqui. Nós vamos ungir esse voto. Irmão, Deus vai fazer um mistério grande acontecer. Olha só, Senhor, em nome de Jesus. Isso, vira ele assim de cima. Assim, ó. Senhor, eu estou ungindo esse voto. Cada pessoa que pegar este voto e que fizer um propósito com o Senhor de entregar esse voto no final da campanha, em nome de Jesus, concede a essa pessoa o maior milagre que ela está buscando.